imagens traz para a gente o mapa das filiações no Piauí. Quem é que tem mais filiados, Cíntia? Pois é, Ananias, eu vi uma reportagem onde um dos líderes do PP dizia: o PP segue sendo o maior partido do estado do Piauí. Aí eu fui apurar para saber, porque esse título também é reivindicado pelo Partido dos Trabalhadores, né? Aí o que eu descobri é que não é nenhum nem outro. Pelo menos se o parâmetro for número de filiações, né? Então, esses dados são do site do Tribunal Superior Eleitoral e já se referem ao mês de junho, né? Que é o último cálculo em relação ao número de eleitores. A gente tem uma cartela aí mostrando esses dados todos em relação ao Piauí. Então, a gente tem na frente o MDB, com 38.666 filiados, depois o Partido dos Trabalhadores, com 30.014 filiados, e o Partido Progressista é apenas o terceiro, com 26.450. Aí a gente tem depois União, PTB, achei interessante a briga entre o PSB de bola e o PSD de dado, bem próximo aí também, e entre o União Brasil e o PTB, diferença de 2 filiados aí. O que isso nos diz? Porque tem também o mapa de Teresina, né? O ranking de filiados em Teresina. Então, em Teresina, o PT sai na frente, é o contrário do resto do estado, com 6.448 filiados, seguido do PSDB, com 3.323. Aliás, do MDB, né? Porque está fora de ordem aí a cartela, com 6.606 filiados. Juntos, os dois... Aí, no caso, o MDB está em primeiro, né? 6.606. Isso, o MDB está em primeiro, é verdade, aí depois vem o PT, bem pertinho ali, 6.400. Juntos, Ananias, os dois têm 30% do total de filiados. A gente tem ali, olha, o Piauí tem 2.570.000 eleitores e o número de filiações é só 298. É baixo, né? É 11%, mas isso é no Brasil inteiro, a média é 10%. Os cientistas políticos explicam o seguinte, que um país de agremiações partidárias frágeis, onde o individualismo impera, não é normal ter muitos filiados, mas isso ocorre no mundo inteiro, em todas as democracias. Inclusive, o Brasil tem até mais do que o número de filiados em outros países. E outra coisa interessante de observar também é que eu li para poder fazer esse comentário, eu li um estudo sobre filiações, e lá fala que o número de filiados é maior nos rincões. Aqui é o contrário, né? A gente tem a capital, que sempre foi extremamente politizada, concentrando com o maior boa parte número das de filiações dos partidos, concentrando boa parte das filiações. A gente tem aí grande parte dos filiados dos partidos estão na capital. Aqui na capital. Eu quero ouvir o nosso cientista, Francis Teixeira, o que os números dizem. Me chamou muita atenção, Francis, o fato, por exemplo, do PSDB, com tantos anos de hegemonia na capital, não tem essa expressão de filiações, não é, né? uma forma utilizada pelos partidos para se fortalecer. Isso é verdadeiro. Eles preferem filiar prefeitos, lideranças que têm votos, do que povo, do que militantes. O PSD está disputando para ser o que tem mais prefeitos filiados, e em número de filiados está lá embaixo. Ou seja, o foco é quem tem mandato, quem é prefeito, não é em fazer militância. Não é. Como o PT sempre fez, não né, Francis? Não é. O MDB tem aquela característica de receber lideranças políticas das diversas vertentes. É um partido que muitas vezes funciona até como um partido de aluguel. Já o PT costuma aparecer muito bem nas filiações porque é um partido de identidade. Então, os militantes que estão no partido realmente são aqueles que comungam das ideias, comungam das pautas do Partido dos Trabalhadores. Tanto que, mesmo diante da crise que o PT teve há alguns anos atrás, ele manteve um patamar grande de filiados, porque as pessoas que estão filiadas ao Partido dos Trabalhadores têm realmente essa identidade com a legenda. E não é por conta de uma crise, de algum problema, que elas vão se desfiliar do partido. Mas, em relação a esses dados, o que chama a atenção também, Ananias, é que no comparativo
com 2 anos atrás, todos os partidos políticos tiveram uma queda nas filiações aqui no Piauí também em âmbito nacional. E o que pode ajudar a explicar essa queda nas filiações? Porque até mesmo o PL, o Partido Liberal, o partido do presidente Jair Bolsonaro, teve uma queda nas filiações no estado do Piauí. E isso se explica, ao meu ver, muito por conta dessa agressividade que a política teve nos últimos anos em âmbito nacional. E muitas pessoas, inclusive, tiveram esse temor de estarem filiadas a alguma agremiação partidária. Então, por mais que o debate político ele tenha estado mais presente nos lares brasileiros, junto ao povo brasileiro, o número de filiações teve uma retração muito por conta também desse temor envolvendo a agressividade, a violência no âmbito político. O discurso antipolítico... Só para... Foram quase 400 mil filiados a menos no Brasil desde 2015. Só para você dar um dado comparativo com os Estados Unidos aqui, já mais de 400 mil. A Cíntia falou num lugar em que não é obrigado a se votar e que a participação política é efetiva, porque você tem 2 partidos e tem os Mavericks, que são aqueles que aparecem, os independentes, que eles chamam de Mavericks lá, né? Você tem republicano e democrata. Na população juvenil, essa filiação... Ela chega a 18%. Na população, entre aspas, sênior, é 66% o nível de filiação. Lá nos Estados Unidos. E no TSE aqui até tem, por faixa etária, por... Sim. Pois é, mas eu estou dizendo que mesmo pegando o maior índice daqui, nunca vai chegar nem perto do americano, né? Até porque há uma identidade, né? E aí também há uma identidade étnica. Os republicanos, na sua maioria, são brancos ou de descendência nórdica, né? E os outros são e os democratas você tem um nível médio de brancos, mas tem como destaque também os mexicanos, que são a maior colônia latino-americana, e também os maiores, que eu não sabia, os alemães têm uma grande composição dentro dos democratas, embora sejam brancos. E teve o primeiro presidente negro com Obama, né? Exatamente. Osmando, agora, esse discurso antipolítica foi muito fomentado nos últimos anos, de gente fazendo política com um discurso antipolítico, terminou por ter esse efeito também. É um caminho para essa explicação, Orlando? Olha, veja bem, não me surpreende esses dados relativos a MDB e PMDB e PT, porque os dois são partidos que nasceram de mobilização. Nasceram de consciência política, o PMDB como adversário frontal, como grande combatente à ditadura militar, e daí foi um partido foi um partido ideológico, assim como o PT também se tornou um partido ideológico, um partido de mobilização popular. É natural que haja uma baixa filiação de pessoas, de eleitores aos partidos políticos, porque o Brasil não tem uma tradição de educação política, de formação política, que permita que as pessoas se engajem nos partidos e termina não se engajando e enfraquecendo esses próprios partidos. A gente vê, por exemplo, o que já foram PDT, o que já foram PTB, que também, na origem, foram partidos de mobilização e que depois perderam o caminho por virarem partidos de aluguel. Esses partidos que pretendem crescer com preferindo a mobilização, a filiação de pessoas, de prefeitos, de vereadores que tenham votos, terminam perdendo lá na frente. Por quê? Porque como prefeitos e vereadores e deputados também fazem muita movimentação política, trocam de partido e vão para onde o momento indicar que seja melhor para eles, terminam se prejudicando, ao contrário de PMDB e de PT, que mantêm o número sempre altos, talvez não crescentes, mas sempre elevados, em função de que, na origem, eles são partidos ideológicos, são partidos de mobilização. Muito bem, olha...